Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Aristóteles, falando aqui do Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, Rua Lemos Cunha, 577. E hoje estaremos falando acerca, usando aquela mesma revista, da lição número 6. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025. 9 de fevereiro de 2025. E o tema da semana, estamos falando sobre heresias, não é isso? E combatendo as heresias nos dias de hoje. A lição de hoje, você pode ver na tua revista, é o filho é igual com o pai. O filho é igual com o pai. Qualquer professor de português iria sentir assim um baque nessa frase, porque o normal seria dizer que o filho é igual ao pai. Para nós é isso. Mas o autor da revista é um estudioso, teólogo, pastor. Ele botou: o filho é igual com o pai. Aí mudou tudo. Você vê aqui a junção, dizendo que o pai e o filho são um. É com, não é igual ao pai. O pai está ali, o filho está aqui. Não. Você vê essa unidade tripartite já surgindo aqui. Como falamos, Elohim significa Deus no plural. Façamos, Elohim, façamos. E disse Deus, e disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, já desde o princípio, vemos aí a Trindade surgindo. Ok? Então, vamos começar agora a nossa lição de hoje, orando por mim e por vocês. Senhor nosso Deus, Pai Santo e amado, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia maravilhoso, pela graça que nos é dada, de que possamos estar aqui aprendendo, Senhor, a tua palavra. Senhor, que maravilha, que privilégio, Pai, é podermos aprender de ti as tuas maravilhas. Por isso nós te pedimos, ó Deus, revela-nos aquilo que está escondido, aquilo que nós não conhecemos, porque a palavra é tua e não do homem. Abençoa-nos, nós te pedimos, e abençoa a cada um que hoje ou qualquer outro dia estiver assistindo esta escola bíblica dominical. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto áureo desta lição está em Hebreus. Hebreus não tem um autor, ninguém bate o martelo e diz, foi Apolo, não, foi Paulo, ninguém bate o martelo. Mas é reconhecida como palavra inspirada por Deus. E diz, Hebreus capítulo 1, verso 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono, filho com letra maiúscula, ó Deus, já chamou o Filho de Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade. Não existe em Deus dois pesos e duas medidas. Verdade prática dessa lição diz assim: o termo teológico filho de Deus é um título. Então, filho de Deus é um título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade
junto ao Pai. É como disse Isaías, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, filho de Deus. São títulos que são dados a ele. Então, vamos prosseguir agora com a nossa aula. Com a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, ela está toda um texto somente em João. Tá? João, capítulo 10, versículo de 30 a 38. Então, pega a tua Bíblia e vamos ler juntos. Estamos lendo aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel. ACF. Só botar lá na busca, bota o título no finalzinho, ou você bota ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, você bota ACF, Almeida Corrigida e Fiel, tem também a versão no dia de hoje, tem várias versões. Então, comecemos a partir do versículo 30 do capítulo 10 de João. Ele começa logo dizendo assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez, porque lá no capítulo 6 isso já aconteceu, outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Essa frase é muito forte para eles. Por qual destas obras me apedrejais? Verso 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Isso aqui está em Salmo 82, verso 6. Eu disse, sois deuses? Pois, continuou Jesus, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ou seja, ao homem, e a Escritura não pode ser anulada, não pode ser cancelada. Justamente aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. O próprio Salmo diz, sois deuses, e aquele que Deus enviou diz, eu sou filho de Deus, você está dizendo, estás blasfemando? É como se estivesse indo contra a própria palavra. Olha, é como não estavam indo contra a própria palavra. E se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Se eu não faço, não me acrediteis, não acredite em mim. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, pelo menos, né? Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Isso daqui é uma coisa muito difícil. Primeiro mandamento, dizendo, quando ele fala, ouve, ó Israel, não começou ainda a falar o mandamento. O Senhor teu Deus é o único Deus. Aí começa, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Numa simplificação, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. O terceiro mandamento é não pronunciar o seu santo nome em vão. Pois bem, aqui ele está pronunciando, né, chamando Deus de Pai. Isso daqui para eles batia contra os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, primeiro e terceiro mandamentos. E eles ficavam, né, religiosos da época, estavam, sabe, horrorizados com aquilo. Isso é uma blasfêmia. Porque se você diz que você é o Filho de Deus, então você também está te fazendo igual a Deus.
sendo tu homem, te faz a ti mesmo Deus. E eles queriam pegar em pedras para apedrejá-lo. O objetivo da lição, número 1, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Subordinacionismo é uma palavra meio difícil de falar, que a gente quase não fala. Vai falar muito sobre isso aqui. E o terceiro, exemplificava, não exemplo, como o subordinacionismo está presente na atualidade. Ainda hoje está presente isso aí. Bom, vamos falar nessa introdução sobre o livro de João. Os 3 primeiros livros, chamados sinóticos, eles mostram as obras. É um Jesus fazendo coisas. Não é Jesus por dentro, como ele era, mas o que ele fazia. Por exemplo, a André chega, milhares de pessoas passando fome ali no deserto, e ele pergunta, e aí? É melhor mandar eles embora, né? Olha, o que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixinhos. O que nós podemos fazer com isso? Ou seja, eles olham as obras. A João não. João, ele começa mostrando, a primeira obra que ele faz, ele inicia os seus sinais em uma festa de casamento. E tem toda uma conotação espiritual nesta transformação de água em vinho. Por quê? A água, ela tem que ser 3 características para que você possa bebê-la bem. Ela tem que ser sem sabor, ela não tem cor, tá? Ela não tem cheiro, é inodora. São 3 coisas que ela tem que ter. Tem que ser sem sabor, sem cor e inodora. São 3 coisas. Ela não pode ter cheiro nenhum, né? Mas e o vinho? O vinho, ele precisa ter um bom sabor. A água não tem sabor, né? A água não tem sabor. Mas o vinho, ele tem que ter um bom sabor. A água não tem que ter cheiro. O vinho tem aroma. E sem cor, mas o vinho, ele é conhecido pelos enólogos que provam vinho pela coloração do vinho, pelo sabor do vinho. E visualmente, né, se ele tem uma boa cor ou não. É isso que acontece aqui no casamento. Ele é apresentada a água que nos dá vida sendo transformada em vinho. E o vinho, ela está ligada ao sangue. Em 1 Coríntios, você vê lá na celebração da ceia, no capítulo 11, você vê no versículo 23, 24, fala que este vinho é o simbolismo do meu sangue. É o meu sangue derramado. Então o vinho, ele aponta para sangue. Veja só então como é profundo João ao comentar sobre Jesus. Ele começa falando, no princípio era o verbo, e o verbo, já começa assim. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vemos um João que mostra como é Jesus por dentro. O ser, e não as obras dele. E também tem até Maria, né? Maria tem uma coisa interessante. Está faltando, logo no versículo 2 de João,
logo no capítulo 2, logo no início, ela fala, ó, não tem vinho, acabou o vinho. A resposta que dá para ela é estranhíssima. Ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Estranho, né? Ela olha para os servos e diz assim, olha, faça tudo o que ele mandar fazer. E vai embora. Ela não se aborrece, não fica ofendida. E muita gente só em ler já fica ofendido. Porque ele falou assim, deve estar errado essa tradução. Não está errado. A tradução é essa. Que tenho eu contigo. Porque ela estava se dirigindo não ao filho dela, mas ao filho de Deus. Estava se referindo a ele em situação muito diferente. E ele diz, o que eu tenho contigo? E ele transforma ali. Ele começa, por uma palavra dela, ele começa a sua obra transformando água em vinho. E ele, pregando a sua palavra, ele não é reconhecido pelos seus. E aqui vamos ver que ele é um com o Pai. Não é o Jesus e o Pai, assim como separado, é com o Pai. O primeiro objetivo da lição, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Então, relação agora, vamos começar a descortinar a relação do filho com o pai. Tópico primeiro desse primeiro objetivo, que é a relação do filho com o pai, tem subtítulo A Ideia de Filho. Esse negócio era muito difícil. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, ele é o Filho, mas ele não é Deus, é uma contradição em si mesma. Porque ele diz, eu vim de Deus e volto. Ele deixa a sua glória e vem habitar entre nós. Por isso, ele é o primogênito dentre os mortos. Quando ele ressuscita, ele é o primogênito de todos nós, como homem, porque ele era 100% homem, mas 100% Deus, ele ressuscita dos mortos. Então ele vai ser o primogênito dos mortos. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Tem a mesma essência. É isso que o judeu estava dizendo assim, olha, nós vamos te apedrejar, porque sendo tu homem, te fazes igual a Deus. Por quê? Ele tinha a mesma essência do Pai. O Filho tem a mesma essência do Pai. Isso para eles não entrava até hoje, não entra na cabeça deles. E nós não cremos em vários deuses. Nós cremos em um Deus. Uma tricotomia seria para a gente, mas para Deus, olhamos para Ele e vemos uma unidade tripartite. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Nós. Mas Ele é uma unidade tripartite. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. A identidade de natureza. Preste atenção. O conceito de filho no pensamento judaico, conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Por isso eles queriam apedrejá-lo. Então, João 10, 32, 33, que nós estávamos aqui lendo, fala sobre isso. 32. Respondeu-lhe Jesus: tens mostrado muitas obras boas, provenientes do Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo:
não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Porque o filho, no pensamento judeu, tem a mesma essência do pai. Então, o filho é o pai. E eles querem apedrejá-lo. Então, passemos agora para o tópico 2 desse primeiro objetivo, que é a relação do pai com o filho. Temos aqui agora um subtítulo nesse tópico 2. Isso está tudo na revista, né? Você tem a revista aí. Antes que eu me esqueça, você é bem-vindo, tá, gente? Se você não é aqui dessa igreja, centro evangelístico, em Caraí, e você quer um dia fazer uma visita, será bem-vindo. Será recebido com uma pessoa VIP, uma pessoa muito importante. Tem uma salinha para você aqui. Você vai receber a tua revista, Escola Bíblica Dominical. E você vai ver como a igreja é. Será muito bem-vindo. E nós ficaremos felizes com você. Então, o significado agora teológico. Tá? Primeiro falamos aqui sobre a ideia de filho. Então, o filho tem a essência do pai. Então, para ele, pai, que negócio é esse, né? Que negócio é esse? Está te fazendo Deus a ti mesmo? Vamos te apedrejar. Qualquer negocinho a gente quer apedrejar, né? Tem essas manias, mas está tudo na Bíblia. Errou, transgrediu a lei, apedreja. Está tudo no Antigo Testamento isso aí. Então, significado teológico. Indica igualdade de natureza. Ó, de novo. Aqui, a ideia de filho mostra mesma essência. Significado teológico indica igualdade de natureza, ou seja, mesma essência, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Então ele é Deus e veio de Deus. O seu discípulo pergunta, mostra-nos o Pai. Mas por que você está perguntando isso? Você não aprendeu ainda que quando você vê a mim, você vê o Pai? Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse, eu saí, ou seja, a unidade tripartite, eu saí de Deus e volto a Deus. Eu saí de Deus e volto a Deus. João 8:42. No versículo 28, diz assim, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, isso aqui está em João 16, versículo 28. Então, eu saí do Pai, estou lá, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, saí do Pai, vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e volto ao Pai. Isso já era para ele um sacrifício. Entendeu? Podemos começar a enxergar por aí um sacrifício. Ele tem que deixar, por amor a nós, deixou a sua glória e veio habitar entre nós. E mesmo com a essência de Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se coloca como servo. Ele lava os pés e ensina os discípulos isso, a lavar os pés, a ajudar que o amor de Deus tem que ser derramado em nossos corações. Seus interlocutores entenderam com clareza mediana, que Jesus estava reafirmando a sua deidade. Então, quando ele fala que eu saí do Pai, voltei ao Pai, vou voltar ao Pai,
O pai? Você está dizendo que você é o filho daquele que eu não posso nem dizer o nome? Vou te apedrejar. Ele dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. É o que está na leitura bíblica em classe. Não te apedrejamos por nenhuma obra que tu fizeste, mas sendo tu homem, estás te fazendo igual a Deus, dizendo que és filho de Deus. Isso é uma blasfêmia. Então, teologicamente, você vê isso. João 5, nós falamos aqui, versículo, capítulo 16, capítulo 10, fala sobre essa parte de Jesus sendo Deus. E eles querem apedrejá-lo. No capítulo 5, logo no princípio da aula, eu falei, vamos falar que no capítulo 5 tem também. Versículo 17 a 18. Capítulo 5, pega a Bíblia, abre. Vamos ler junto. E Jesus lhes respondeu, versículo 17: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então vemos aqui a parte teológica mostrando, João mostrando exatamente por que eles queriam matá-lo. Teologicamente, ele estava dizendo que ele tinha a mesma essência de Deus. Deus era seu pai, ele se fazia igual a Deus. Então, João 5, verso 18. Então você vê aí, e daqui a pouco vamos começar a ver alguma coisa diferente, pessoas que combatem, religiões de hoje, que combatem, que não aceitam isso. Mas é fácil, só você estudar a palavra. Então vemos agora, simplesmente, título, tópico 3 desse primeiro objetivo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e o seu Filho unigênito. Três principais pontos de vista são apresentados quanto à filiação de Cristo. Então, vamos agora, você pode voltar outra vez até você gravar bem isso que eu vou ler aqui. Eu vou ler, tá? Porque para sintetizar, nós temos um tempo aqui nessa aula. Então, são três principais pontos de vista. Primeiro, criação em uma época passada. Criação. Foi criado. Esse foi o ponto de vista de Ário. A aula anterior. Ário. Ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada à semelhança de Deus Pai. Quer dizer, Deus criou Jesus à semelhança dele. Como homem, criamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E usa esse termo para dizer, ó, também criou Jesus. E é homoítios com ele, isto é, substância similar. Foi criado e tem uma substância similar com Deus. Vamos ver que ele não foi criado. Ele é desde a eternidade. Ele não foi criado. Deus não foi criado. Ninguém criou Deus. Dentro da nossa cabeça é difícil de entender, mas a palavra diz que um dia, quando nós estivermos com Ele, na sua semelhança, então vamos começar a entender coisas que hoje estão obscuras ao nosso entendimento. Geração eterna. Bom, então Jesus é uma geração eterna. Foi gerado e vive eternamente. Orígenes e outros que sustentavam essa opinião
que Jesus é uma geração, ele foi gerado e vive para sempre, consideravam a palavra grega monógenes, como derivada de genal, que significa gerar. Vários tradutores seguiram os seus passos. Quer dizer, ele criou essa ideia, gerar, então foi gerado. Jesus foi gerado. Vários tradutores seguindo os passos dele. E traduziram o termo como unigênito. João 1,14, também verso 18, João 3,16, também verso 18, Hebreus 11,17, procure depois essas passagens. No entanto, trata-se, na verdade, de um derivado de genos. Essa palavra genal, ela é um derivado de genos, é um derivado. E, portanto, significa único, ou único do seu gênero. Aí encaixa melhor. Jesus ele diz, eu sou um com o Pai. Jesus é uma só substância, um só gênero com o Pai. Por causa disso, a Bíblia francesa o traduz como son fils unique, o que significa o seu único filho. Então, quando ele está falando aqui, no início, Orígenes, de geração eterna, depois eles veem a tradução, e a tradução está errada. E a Bíblia francesa consegue ver que a palavra correta significa o seu único filho, ou seja, filho unigênito, o unigênito do Pai. Se ele é unigênito do Pai, como diz a tradição judaica, ele é um com Deus, tem a mesma substância de Deus. Terceira coisa, então a primeira coisa foi criação, como Jesus foi criado. Geração eterna, também está errado. O Filho, agora vamos falar, o Filho único de Deus. Essa opinião tem um apoio dos argumentos acima, que nós acabamos de falar. Exemplos de tal uso pode ser encontrado na expressão hebraica no Antigo Testamento. Filho do profeta, por exemplo, que significa toda a ordem, em frases como filhos de profetas, como filhos dos sacerdotes, filhos de Israel. Você pode ver isso aí, 1 Reis, vou apenas dar para você um ponto para que você possa estudar depois. 1 Reis 20, versículo 35, agora 2 Reis 2, versículo 3, depois versículo 5, versículo 7, e por aí afora você tem várias condições para que você possa ver sobre essa frase, filhos dos sons, filhos no Nike, que significa o seu filho único. Filho de. A partir daí, pode-se compreender como os contemporâneos do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, entenderam a sua declaração de que ele era o Filho de Deus, significando que ele afirmava, então, ser igual a Deus, ou o próprio Deus. Então, essa expressão Filho único de Deus, para eles, era muito difícil de entender. Era muito difícil. Filhos dos profetas, eles são profetas. Os filhos dos sacerdotes, eles são sacerdotes. Filho de Deus, ele é Deus. Epa, peraí. Até aqui eu entendi, mas
Ué, aí não, aí travava. A mesma frase que ele usa aqui. Filhos de. Eu sou filho de. Meu pai. Ele falava, Pai nosso. Já começa a ensinar isso diferente. Aproximando o homem de Deus. Pai. Abba. Então, para eles isso era muito difícil. Acabamos aqui com o objetivo 2. Estávamos falando agora sobre o pai e o filho. Agora, heresia do subordinacionalismo. Subordinacionalismo. É uma frase que vamos ver aqui, que Deus, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo subordinado ao Filho. Existe uma hierarquia. É como se você pegasse aqui uma escala vertical, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, isso aí significa subordinacionalismo. Bom, tópico 1 desse segundo objetivo, a heresia do subordinacionalismo. Orígenes. Vamos ver o que Orígenes fala. Doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou no máximo um Deus secundário. Talvez é Deus, mas um pouquinho menos divino do que o pai. É isso que Orígenes estava explicando. Os monarquianistas dinâmicos, os adicionistas, os arianistas diários, né, são os principais representantes deste pensamento. Mas Orígenes, que viveu entre 185 a 254 na nossa era, foi o seu principal mentor, apresentando ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Então, ele tem hora que ele está explicando uma coisa e acerta. E daqui a pouco ele pega aquilo que ele acertou e já errou. Aí alguém pega uma parte certa, pega outra, aceito essa parte aqui, não aceito essa, só que essa parte que ele falou está certa. Ele começou a frase boa, começou bem e acabou errado. Vamos dizer assim. Começou bem e acabou errado. Então isso causou divisão entre a igreja. A Bíblia revela a igualdade das três pessoas, da Trindade. Você vai ver Mateus 28, 19, quando você batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos repetir? Batizai-os em nome do. Não é batizai-os nos nomes do Pai, do Filho, não. Em nome. É uma só coisa. Quando a bênção sacerdotal e o grande amor de Deus, a graça inefável de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, a Trindade, é apresentada ali. Não existe ninguém maior do que ninguém. Então, existe aqui a Bíblia revelando a igualdade da Trindade. Mas esse estudo que eles apresentam de Orígenes, do subordinacionalismo, ele vai mostrar, assim, pensa, né, numa linha vertical, e não horizontal, mas vertical, em que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um mandando no outro, sendo mais do que o outro. Isso causou realmente isso foi dentro da igreja, tá? Não foi o seu João da esquina que fez isso, não. Isso aqui foram estudiosos
que não tinham vida de oração, certamente, que começaram apenas a ler a Bíblia, ler, estudar como um livro. A Bíblia não é para ser lida como um livro, mas como a palavra de Deus em oração. Em oração. Tópico 2 desse segundo assunto do subordinacionalismo. Período pré-niceno. Então, temos aqui Niceia. O subordinacionalismo foi, no século II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo. Quer dizer, nós somos monoteístas. Mas eu não sei como explicar isso. Então eu começo a ter, vou pensar o seguinte, que Deus é o Pai, que manda no Filho, que manda no Espírito Santo. Aí coloca isso. Isso foi uma tentativa de dizer, mas é um Deus só, tá? Um manda no outro, mas é um Deus só. Não encaixa, né? Não encaixa, isso não encaixa. Então, uma tentativa equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Você vai ver na palavra de Deus que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. A divindade absoluta de Jesus, quando Ele coloca o Pai acima do Filho e acima do Espírito Santo, você está negando, né? Essas pessoas estão negando a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes, naquela época, estudiosos, né, consideravam Cristo como Filho de Deus. Eu falei, tem hora que ele acerta. Consideravam Cristo Filho de Deus. Ok? Continuar. Eu falei, olha, vai por aqui, acerta uma coisa, erra outra, já passou por aqui lá certo, aqui é errado. Então ele vai por aqui. Acertou. Consideravam Jesus Filho de Deus. Vamos continuar? Inferior ao Pai. Opa, passou para o outro lado. Então isso causava uma confusão que atinge até os dias de hoje. Então, eles afirmavam que o próprio Cristo declarava, olha só, ele mesmo falou isso, a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim. Exegese é você fazer um estudo, pensa numa fruta em que você pega, espreme ela e a semente sai de dentro. A semente que dá continuidade àquela fruta, você pode plantar, pula para cima. Exegese é isso, você espremer em oração, lendo e arrancar de dentro a essência daquilo que a palavra está dizendo. Então, só que essa exegese deles, dessas pessoas, era ruim. E numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Evangelho. E vamos ver isso aqui, algumas passagens do Evangelho acerca desse assunto que nega que Jesus, ele é filho de Deus, mas não é tão assim. Não é tão assim. Tópico 3 desse objetivo 2. Métodos usados pelos subordinacionalistas, os métodos dele. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% Deus e 100% homem. Somente ele é assim. E ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Isso aqui é interessante porque de vez em quando aparece um dizendo assim, ó, eu sou o Henry, eu sou o Filho de Deus. Henry é J, né? Só que o J deles é I, é um I.
INRI. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Isso aqui não é um nome. Isso foi colocado na cruz de Cristo, INRI. O cara aparece e diz, eu sou. Ninguém mais tem essa característica, ninguém mais pode usurpar para si esse título. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ah, aí pode. Nele, que derramou o seu sangue por nós. Então, somente ele é assim e ninguém mais no céu e na terra possui esta característica. Olha só, no céu e na terra. Não existe aí de repente, eu sou o Emanuel e tal. Deus conosco só tem um, é Jesus. Vê os frutos do tal Espírito para ver de onde ele é, de onde ele vem, de onde ele vai. Romanos, vamos ver umas pinceladas aqui, tem muitas coisas, mas Romanos 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Depois, Romanos 9, apenas um versículo, versículo 5. Almeida corrigida e fiel. Então, Romanos 1, de 1 a 4. Vamos ler. Paulo se apresentando. Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Quer dizer, eu, Paulo, fui chamado para ser apóstolo. Separado para o evangelho de Deus. Eu sou servo de Jesus Cristo, fui separado para o evangelho de Deus. De Deus, o qual Deus antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, aqui não tem como você mexer aqui nas palavras e modificar. Estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, numa só condição, numa sequência que mostra os três em uma só condição. É uma unidade tripartite. Ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Se for pegando toda a descendência, vai chegar até Adão. No livro de Lucas, tem essa sequência que chega até Adão, que é filho, chamado esse filho de Deus. Adão, filho de Deus. Jesus, o segundo Adão, filho de Deus. Agora vamos ver Romanos, capítulo 9, apenas um versículo, versículo 5. Dos quais profetas são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Ele dá um grito, amém. Paulo acaba, parece que ele fica, amém. O qual Jesus Cristo, segundo a carne, é sobre todos. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele diz aqui, é Senhor, bendito, Deus bendito eternamente. Não há como eles, usando o que está na palavra, sem torcer o que está escrito na palavra, dizer que Jesus era um Deus de segunda categoria. Precisa torcer a palavra. Mas aqueles que torcem, que mudam a palavra, Apocalipse, coloca uma coisa bem ruizinha para essas pessoas. Que aqui não é bom a gente comentar sobre isso. Objetivo 3. Como o subordinacionalismo se apresenta hoje. Hoje. Isso aqui
Estão estudando lá atrás, século III, século IV, hoje. No contexto islâmico, por exemplo, lembrando que, para os subordinacionalistas, o filho, esse aqui é o subordinacionalismo, né? Subordinacionalismo. Eu tenho que falar devagar, que o negócio é um nome grande, quase não falo isso. O filho é subordinado ao pai e o Espírito Santo subordinado ao filho. Vamos só lembrar isso aqui. Então, o subordinacionalismo está afirmando que seu filho está subordinado ao pai, estaria, nesse caso, classificado como um Deus de segunda categoria, um secundário. Deus é o primeiro, o pai é o segundo, o filho é o segundo. Né? É isso que eles estão falando aqui. Há uma subordinação, até no contexto militar, que ele coloca aqui. O islamismo, contexto islâmico, esse assunto agora, esse tópico. Do último objetivo, que é o subordinacionalismo como se apresenta hoje. O islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus. Ele não considera. Porque se considerar como Filho de Deus, então aquele Maomé dele lá, que para eles é Deus, já começa, então ficou difícil. Então, não é, pronto, considera Jesus como Filho de Deus, não considera. Mas, como Messias, viu? Uma hora eles acertam. Como Messias, o enviado, como profeta. Jesus nunca se apresentou como profeta. Ele apresentou João, o maior profeta nascido de mulher é João. Ele nunca se classificou assim. Ele se classifica como eu sou o filho. Moisés, ele tratou não na sua própria casa, mas na casa do seu Senhor, a quem ele servia. Mas Jesus, ele se apresenta na sua própria casa. Ele é o Senhor. Então, mas Jesus seria aqui para eles o Messias e profeta e coloca Maomé acima de Jesus, então. Está acima. Já começa a botar Jesus para baixo. Isso aqui é no contexto islâmico. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer, é uma blasfêmia, dizer que Jesus é o Filho de Deus. Porque se ele é Filho de Deus, então Maomé é o quê? Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal, entre Deus e Maria. Quer dizer, Deus deixou a sua glória, pegou um corpo de homem e fez uma relação conjugal com Maria. Deus, o Pai ficou na sua glória, o Espírito Santo vos envolverá. Mas ele só fez isso quando ela falou assim, eu aceito, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A palavra que o anjo veio trazer para ela. O arcanjo Miguel, né, no caso. Ele diz, ela só pergunta, mas como é que vai acontecer isso? O Espírito de Deus te envolverá. Ele não fala, eu vou te envolver. O anjo não diz isso. O Espírito de Deus te envolverá. Vai colocar ali a semente dentro de você, do teu óvulo. Por isso, a criança que há de nascer será chamada filho de quem? De Deus. Filho de Deus. Então, não é de uma relação de Deus com Maria. Uma péssima interpretação. O mais grave é que seus líderes do islamismo afirmam que os cristãos
pregam esse absurdo. Quer dizer, eles falam isso, explicam esse tipo de coisa, que Deus, de repente, se materializou, vai ter uma relação conjugal com Maria, e nós ensinamos isso, não ensinamos nada disso. Nós não ensinamos esse absurdo, nós não pregamos esse absurdo. Aliás, nós não inventamos nada, nós pegamos a palavra de Deus e usamos a palavra de Deus, que diz, o que o anjo falou, é que ela aceitando, ela aceitou. Olha, o Espírito de Deus, ele vai te envolver. E explica como vai ser. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. Vamos ver aqui Judas. Vamos botar aqui 3 versículos sobre isso aqui. Judas, capítulo 10. Judas é apenas um capítulo, né? Capítulo 10. Versículo 10. Judas, versículo 10. Ele só tem um capítulo, então não tem capítulo 1, versículo 10, não tem. É versículo 10. Estes, porém, por exemplo, os islâmicos, né? O islamismo, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Você vê matando em nome de Deus, destruindo, perseguindo, humilhando as mulheres, tudo em nome de Deus. O amor parece estar muito longe disso. E Deus é amor. Então Deus está muito longe disso. Efésios 1, apenas 2 versículos. Capítulo 1, 2 versículos. 21 e 22, ok? Acima de todo principado e poder e potestade, quer dizer, acima de tudo isso aqui, e domínio também, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou, quer dizer, ele é acima de tudo isso aqui, não só nesse século, mas no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus Pai constituiu o Deus Filho cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Filipenses 2, versos de 8 a 11. Aqui fecha, tá? Esse versículo, você precisa aprender esses versículos e, se for visitado, por exemplo, em casa com alguma dessas pessoas, saber que a Bíblia deles está diferente disso que está aqui. Eles modificaram. Então, Filipenses 2, versículos de 8 a 11, do capítulo 2. E, achado Jesus Cristo, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, morte vergonhosa de cruz. Por isso também Deus, o Deus Pai, o exaltou, o Deus Filho, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é do Deus Pai. Eu separaria de Deus Pai. Está unindo. Sabe que uma vírgula modifica tudo, né? Então não é para a glória do Deus Pai. Aí seria uma separação. Para a glória de Deus Pai. Então, e Deus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O Espírito Santo é o Senhor. Separai-me
disse o Espírito Santo, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Separai-me a Paulo, a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho preparado para eles. O Senhor estava falando. E ali diz, o Espírito Santo diz. E tópico 2, do objetivo 3, movimento da testemunha de Jeová. Estamos terminando. Esse movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Acredita, tem um monte de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Jeová. Depois, o Deus Poderoso, veja só, o Deus Todo-Poderoso, Jeová. O Deus Poderoso, Jesus. Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Acabamos de ler aqui agora. Todo o poder lhe foi dado, nos céus e na terra. Ele é todo-poderoso. É só apresentar o versículo. Então, em seguida, aí depois de Jesus, outros deuses menores, incluindo, segundo o testemunho de Jeová, bons e maus. Deus bom, um Deus bom, outro Deus mau, tudo é Deus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Se são falsos, não podem ser Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Acabou. Acabou. É o único Deus, não tem deuses no meio. Não existe outros deuses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Deus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Estamos falando aqui, o Espírito Santo é o Senhor. Gálatas 4, versículo 8, diz assim: mas, quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Não são deuses. Nem deuses existem. Está aqui a palavra, Gálatas 4, 8. Não existe deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ponto. Tem um ponto lá no finalzinho lá. É sempre interessante citar o apóstolo Paulo quando for falar com os testemunhos de Jeová. Eles respeitam muito o testemunho de Jeová. Entrou na tua casa, é difícil. Só que eles acham que estão certos. Mas eles respeitam muito o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, você não vai expulsar ele da tua casa, porque ele não vai querer sair. Ele não vai querer sair. Vamos orar? O apóstolo Paulo falou, orai sem cessar, eu estou sentindo agora no meu coração, eu vou orar agora contigo. Bota a mão sobre... Olha, ele não entra, nem no portão ele entra. Já bota a mão para cima logo. Senhor, nosso, abençoa essa vida, Senhor, e tal, tal. Eles já vão dando um passo para trás. Quantas vezes já fiz isso? Eles vão aqueles passinhos, dá aquele sorrisinho, não entram mais, saem. Então, 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ou seja, um Deus de quem é tudo, tudo é de Deus. E para Ele, para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O outro, 1 Tessalonicenses. Paulo que falou isso aqui. Se você disser, citar o versículo para ele, Tessalonicenses 5, 17, 18, que diz assim, versículo 17 é muito curtinho, orai sem cessar. Então, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Aí completa. Paulo falou
orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para com vocês que estiveram aqui na minha casa hoje. Porque se for tentar ler a Bíblia deles e a tua, quando for para ler uma coisa que ele sabe que está diferente, ele fala assim, pode ler. Não, você pode ler. Aí você lê, está ali, você lê, você quer testar ele, lê bobinho, né? Está sendo bobinho. Tá sendo enganado. Aí lê, aí depois lê também a parte que ele está lendo. Não, agora eu posso continuar. Aí ele continua. Você diz assim, tá vendo? É igual mesmo. Eles modificam a palavra. Se uma coisa você pode falar aqui é uma explicação, você pode perguntar a eles: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? É uma forma também de pegar ele pelos pés. Eles pelos pés. É uma divindade falsa ou verdadeira? Essa pergunta tem duas vertentes aí. Pode ser sim, pode ser não a resposta. Se a resposta for positiva, ele é uma divindade verdadeira. Elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Jesus Cristo é uma divindade verdadeira? É. Então você tem que aceitá-lo como só Deus, ele tem essa divindade verdadeira, só ele é Deus, de acordo com o primeiro mandamento, e eles têm isso, eles não mudaram, está lá. Então, Jesus é Deus. Se a resposta for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso. Jesus é Deus? Ele é uma divindade verdadeira? É. Então tá bom. Ah, não, é uma divindade falsa. Então você está seguindo uma doutrina, um doutrinamento de deuses falsos. Porque você crê num Jesus que é de segunda categoria. Entendeu? Então, a conclusão da nossa revista, eu acabei pegando assim o que está na revista, diz assim, o termo filho, no caso filho com letra maiúscula, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o princípio, desde o período dos pais da igreja, lá de Pedro, Paulo, João, Mateus, lá do princípio. Tem sido motivo de debate teológico. A interpretação bíblica que se faz essa é a interpretação bíblica. Jesus é o Filho unigênito. Não porque foi gerado, mas porque ele é da mesma substância do Pai. E ele é o unigênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Não é reencarnou. A reencarnação, ela fala sobre uma pessoa que morreu e depois nasce o neném lá na frente, pode nascer a menina, pode nascer o menino de novo, sei lá, com outro nome, ele reencarnou. Não, isso, nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso. Porque se nós cremos que a reencarnação é necessária para que eu vá, de cada vez que eu venha a nascer, eu venha fazer coisas melhores, porque eu vou me aperfeiçoando, eu nasci para poder aprender uma coisa que eu não aprendi da outra vez, e vou me aperfeiçoando, porque o mundo está tão ruim, então, cada vez pior, quase se destruindo. Por que o mundo está tão ruim assim? Devia estar bem melhor. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele é o primogênito dentre os mortos. Por isso,
acabamos de ler aqui essa parte que fala que Jesus, ele, com o Pai, são um só. Aguardamos vocês aqui na próxima aula, né? Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025. Você, mais uma vez eu digo, é bem-vindo para vir aqui. E nós te aguardamos, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, nosso Deus, faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, esteja à frente do teu lar e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Até a próxima.